O presidente russo Vladimir Putin lançou sua ofensiva de verão com promessas ousadas de mais tropas, poder de fogo e um impulso decisivo para romper as defesas ucranianas. Mas essa ofensiva agora está parando. Em várias frentes, as zonas de morte da Ucrânia estão desmantelando sistematicamente o ataque russo. Colunas inteiras estão caindo em armadilhas, enfrentando estradas minadas, ataques precisos de artilharia e drones, resultando em tanques queimados e veículos destruídos espalhados pelo campo de batalha. O que deveria ser uma demonstração de força está se tornando rapidamente um dos erros militares mais caros da guerra. De Belgorod a Pokrovsk a Kharkiv, as tropas russas estão repetindo os mesmos erros fatais. Como a Ucrânia está conseguindo isso? E por que a Rússia está lutando para se adaptar? Vamos analisar de perto como as zonas de extermínio da Ucrânia estão esmagando a ofensiva de verão de Putin. De acordo com o The Lowdown, a Rússia está atualmente concentrando sua ofensiva de verão em 3 áreas-chave que ainda são o foco principal de Putin. A pequena cidade se tornou o principal reduto da Ucrânia em Donetsk, por ser um centro logístico que permite o fornecimento de equipamentos militares vitais para as tropas ucranianas na frente oriental. Putin quer Pokrovsk, ele quer tirar esse centro e precisa dele para abrir um caminho até a fronteira administrativa de Donetsk. Alcançar essa fronteira significa que ele praticamente toma Donetsk, algo que ele tem buscado desde o início de sua invasão em larga escala mal sucedida. Putin espera que sua ofensiva de verão, além de Pokrovsk, também ajude a tomar Kharkiv e proteger Belgorod. O último é um oblast de fronteira russa que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que a Ucrânia está atacando. Putin não quer isso. Ele não precisa de outra maldição em suas mãos. Logo depois, a Rússia recuperou esse território. Quanto a Kharkiv, Putin deseja essa cidade não por ser um dos principais centros da Ucrânia, mas por ter se tornado o símbolo da resistência ucraniana contra a Rússia. Putin tentou tomar Kharkiv antes. Ele falhou. Agora ele quer a cidade porque tomá-la prejudicaria o moral da Ucrânia. Putin segue ordenando ataques nas regiões mencionadas. Suas forças estão sendo direcionadas para zonas de morte na Ucrânia e dizimadas. Levaremos você primeiro a Belgorod, em ou pouco antes de 15 de maio. Drones da 92ª Brigada de Assalto da Ucrânia detectaram uma grande força russa se movendo perto do pequeno assentamento de Zoravilovka. O assentamento em Belgorod, que já estabelecemos, não apenas está sendo alvo de incursões ucranianas, mas também fica em frente à fronteira que a Rússia compartilha com o Oblast de Kharkiv, na Ucrânia. A 92ª Brigada de Assalto reportou nas redes sociais os movimentos russos. O inimigo, utilizando veículos blindados e um grande número de soldados em motocicletas e veículos off-road, decidiu realizar mais um ataque. Conforme a brigada, o assalto estava fadado ao fracasso. Em vez de combater diretamente as unidades mecanizadas russas, as tropas ucranianas canalizaram os veículos para uma zona de morte pré-planejada, onde foram atingidos por minas, artilharia e drones. Relata a 92ª Brigada de Assalto. As perdas da Rússia foram catastróficas. Ao final da ofensiva fracassada de Putin, cerca de 10 de seus veículos de combate, veículo de combate de infantaria e tanques foram reduzidos a carcaças queimadas no campo de batalha ucraniano. Não menospreze a magnitude dessa perda. De acordo com a Euromaidan Press, esses veículos se juntam aos mais de 17 mil blindados e equipamentos pesados que a Rússia já perdeu na Ucrânia, enquanto mais unidades blindadas russas são destruídas. Putin se vê obrigado a enviar soldados para atacar as defesas da Ucrânia em carros civis comuns e até motocicletas. O ataque próximo a Belgorod pode ter sido uma continuação de um ataque anterior relatado pela 58ª Brigada Motorizada da Ucrânia. As forças ucranianas conseguiram enviar tropas russas para sua zona de morte, em Belgorod, 2 vezes seguidas rapidamente. A 58ª Brigada Motorizada interceptou um ataque russo perto de Belgorod, pouco antes da 92ª Brigada de Assalto fazer o mesmo. Na interceptação anterior, a Ucrânia causou enormes perdas russas. As forças de Putin sacrificaram um tanque, 2 motocicletas, 2 veículos todo-terreno, um carro civil e 8 veículos de combate de infantaria neste assalto. Assim como a 92ª Brigada de Assalto, a 58ª Brigada Motorizada rapidamente declarou sobre o fracasso da Rússia.
Deixando sucata queimada nos campos, os invasores recuaram para se recuperar. Claro, exceto para as vítimas do adventurismo de seu próprio comando. A mensagem da Ucrânia é clara. Putin está muito ambicioso em um momento sem tropas suficientes para realizar suas ambições. Isso torna suas forças alvos fáceis para a Ucrânia. Em Belgorod e perto de Kharkiv, a Ucrânia usou drones para rastrear os movimentos dos lentos ataques mecanizados da Rússia. A Ucrânia monitora e aguarda, utilizando ataques de drones para atacar veículos russos em locais estratégicos do fronte de batalha. É quando a Ucrânia ataca. Essa desorientação envia os veículos russos para territórios que a Ucrânia minou e direcionou com sua artilharia. O poder explosivo chove do céu enquanto as detonações ocorrem no solo, destruindo tudo que a Rússia envia para a Ucrânia. Essa é a chave para uma zona de matança, e Putin continua caindo no mesmo plano. Então, por que a Rússia insiste? Segundo o Lowdown, Putin deseja que suas tropas avancem até a fronteira da região de Dnipro. Há duas razões para ele querer atingir essa fronteira. Militarmente, Dnipro permite à Rússia criar uma pinça no leste da Ucrânia, obrigando a Ucrânia a esticar suas forças por uma frente mais ampla. Esse estiramento faria a Ucrânia retirar soldados de Donetsk e Pokrovsk, abrindo lacunas para os ataques de Putin começarem a funcionar nessas regiões. Além disso, alcançar a fronteira do Dnipro também representa uma vitória informativa para Putin. Ele abala o moral da Ucrânia e garante parte da logística do seu inimigo. Putin acredita que a vantagem de mão de obra da Rússia pode garantir a vitória na região do Dnipro, e essa vantagem de fato existe. Há 1,32 milhão de soldados no exército ativo, enquanto há 900 mil. A Rússia tem ainda 800 mil reservistas para convocar, além de 150 mil paramilitares. É nesse ponto que a estratégia ucraniana de zona de morte ganha destaque. A Ucrânia tem capacidade limitada de proteger linhas de árvores e assentamentos, onde a Rússia usa sua vantagem numérica para ganhar território. Então, em vez disso, a Ucrânia estabelece zonas de morte próximas a essas áreas para se preparar para futuras investidas russas. Os soldados russos são duramente atingidos ao deixarem a relativa segurança das áreas abrigadas. Chuvas de fogo de artilharia e drones caem, e os ataques russos são repelidos para as regiões protegidas. Aí reside o segredo da Kilsa da Ucrânia. Em vez de perder milhares de soldados em confrontos diretos com a Rússia, a Ucrânia está permitindo que a Rússia tome pequenas porções de território. Então, a Ucrânia atrai os soldados russos para defender o território desejado. Os soldados russos, sob as ordens de Putin, têm que continuar seus ataques. Então, eles avançam mais. Nas novas investidas que os tiram do abrigo, eles ficam vulneráveis aos contra-ataques ucranianos. É uma estratégia que faz a Ucrânia sacrificar um pouco para causar grandes danos ao exército russo, auxiliada por um acidente um tanto feliz. Segundo o Lowdown, as zonas de morte da Ucrânia estão funcionando bem devido à ausência de uma extensa rede de trincheiras nas regiões visadas pelas forças de Putin. A falta de trincheiras prejudica a Rússia, pois sua infantaria fica sem abrigo. Deixá-los expostos ao ataque de drones e artilharia ucraniana é uma empreitada arriscada. E dado que essas áreas sem trincheiras são aquelas que a Ucrânia usou para criar suas zonas de morte, a Rússia não pode construir as trincheiras ela mesma. Suas tropas seriam dizimadas se o fizessem. Lembra a terra de ninguém das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Putin ficaria satisfeito com isso. Sua versão ideal da guerra na Ucrânia seria com a Ucrânia construindo trincheiras de um lado e a Rússia do outro. Ambos lançariam ataques esporádicos através da terra de ninguém, permitindo que a vantagem numérica da Rússia prevalecesse. A Ucrânia foi esperta e criou zonas de matança para evitar que isso acontecesse. Putin esperava transformar a Ucrânia em terra de ninguém com táticas antiquadas de guerra de trincheiras, mas em vez disso, o país evoluiu para zonas de matança. A Ucrânia está suprindo a falta de mão de obra com muitos drones que patrulham a zona de conflito, segundo o informante. Esses drones são apoiados por barragens de artilharia, que contam com projéteis da Iniciativa de Artilharia Tcheca. Este esforço colaborativo vê os aliados da Ucrânia doando dinheiro para que o país possa construir e enviar projéteis. Prevê a entrega de cerca de 400 mil projéteis a mais para a linha de frente até o final de 2025, para adicionar às centenas de milhares que já enviou.
Some a isso o arame farpado e as valas antitanque que a Ucrânia construiu em sua zona de matança, servindo a vários propósitos. Claramente, eles atrasam os ataques russos durante sua ocorrência. A infantaria precisa passar pelo arame farpado e os veículos blindados devem atravessar as valas. No entanto, o arame farpado e as valas também servem como um sistema de alerta precoce para a Ucrânia. As táticas da Ucrânia de canalizar as tropas russas para as zonas de morte e desacelerar seu movimento permitem monitorar a movimentação do inimigo. Inevitavelmente, as tropas russas se desviam do arame farpado e das valas antitanque, como a Ucrânia deseja. Esses desvios colocam os russos sob a mira dos drones e da artilharia ucraniana combinados. Essa estratégia brilhante está causando pânico entre as forças de Putin, conforme indicado pelas notas baixas. A estratégia de zona de abate da Ucrânia obriga os soldados russos sobreviventes a um contra-ataque ucraniano a correr em busca de uma trincheira ou vala que possa salvar suas vidas. Frequentemente, esse abrigo é inadequado. O soldado russo sucumbe a um drone ou explosão. Em outros casos, a Rússia recorre a motocicletas para passar pelas zonas de abate. A teoria é sólida o suficiente. As motocicletas são pequenas o suficiente para passar despercebidas pelo radar, bem como rápidas o suficiente para evadir drones. Mas ainda são retardadas por valas antitanque. Então, são abatidas pelas forças da Ucrânia ou forçadas a atos desesperados. Como os vistos na época em que a Ucrânia lançou sua estratégia de zona de matança em Belgorod. Naquele dia, um drone ucraniano rastreou um soldado russo de motocicleta correndo rapidamente através de uma das zonas de matança criadas pela Ucrânia. O soldado teve sorte. Nenhuma mina explodiu sob sua moto e a artilharia ucraniana não conseguiu acertá-lo em seu rápido movimento. O soldado evitou drones enquanto corria em direção ao alvo. Sua sorte acabou ao encontrar uma vala antitanque. A vala de 20 pés de largura e profundidade foi o obstáculo que selou seu destino. O motociclista tinha duas opções: reduzir a velocidade e virar alvo dos drones da zona de matança da Ucrânia, ou tentar pular a vala. O soldado falhou ao tentar saltar a vala. Agora, você vê a eficácia das zonas de matança da Ucrânia? A Ucrânia os empregou em toda a linha de frente. É por isso que estamos vendo a ofensiva de verão da Rússia parar em Belgorod, Pokrovsk e todas as outras regiões que Putin mira. Então, chegamos a uma questão óbvia. Por que Putin continua cometendo o mesmo erro repetidamente? A verdade é que ele não tem escolha? Em novembro de 2024, a Foreign Policy publicou um artigo observando que a única tática de Putin é lançar ondas humanas contra a Ucrânia. Essa estratégia surge da vantagem de mão de obra citada antes. Putin acredita que essas ondas humanas serão suficientes para gradualmente quebrar as defesas da Ucrânia, criando um terrível moedor de carne no campo de batalha. É a tática precisa que vemos em Belgorod, e é uma que a Ucrânia descobriu muito cedo na guerra. É também uma tática que está causando enormes perdas russas. Em 30 de abril, o Kyiv Independent informou que a Rússia havia perdido 951.960 de seus soldados para a morte, ferimento ou captura. Entre fevereiro de 2022 e a publicação do artigo, a fonte observou que a Rússia perdia cerca de 1.100 soldados por dia. Mais de 10.700 tanques russos, 22.000 veículos blindados da Rússia e 46.611 outros veículos e tanques de combustível também foram perdidos. As altas perdas indicam que o líder russo não tem um plano B, apenas enviando soldados continuamente para o campo de batalha. Muitos deles se tornam vítimas nas zonas de morte da Ucrânia. Putin acredita que pode sacrificar muitos de seu povo porque a Ucrânia eventualmente ficará sem munição, já que sua única tática é a de atrito. Isso não deve acontecer em breve. Putin persiste no truque da zona de matança e mantém sua crença na eficácia da estratégia de atrito. A inabilidade da Rússia em se adaptar às zonas de combate da Ucrânia é um problema presente em todo o seu exército. De acordo com o Conselho Europeu de Relações Exteriores, European Council on Foreign Relations, Putin tem ciência de que as táticas que ele utiliza na Ucrânia estão ultrapassadas. Ele tem que estar. Se não estivesse, não teria tentado tantas reformas no exército russo enquanto foi presidente. Todas essas reformas falharam. Antes de invadir a Ucrânia, Putin tentou lidar com os problemas de equipamento defeituoso da Rússia. Diz o European Council on Foreign Relations,
Ele criou novas doutrinas militares, tentou melhorar os métodos de treinamento ruins que a Rússia empregava. Putin tentou fazer tudo isso enquanto enfrentava problemas sistêmicos no exército russo, como corrupção desenfreada e táticas ultrapassadas sendo a norma. Putin gastou muito em suas tentativas de reformas entre assumir o poder em 2000 e 2021. No ano antes da invasão da Ucrânia, Putin triplicou o orçamento militar russo. O valor anual aumentou de 22,84 bilhões para 65.091 bilhões de dólares. Com esses 21 anos de aumento gradual de gastos, totalizando 1 trilhão e 100 bilhões dedicados à reforma das Forças Armadas da Rússia, nada disso funcionou. É difícil determinar com precisão por que as reformas de Putin falharam. Um excesso de foco em fatores mensuráveis, como números de tropas e equipamentos, pode ter desempenhado um papel. O excesso de foco nessas áreas pode ter impedido a inovação na indústria de defesa da Rússia e a distraído de descobrir como integrar seu exército, força aérea e marinha. Esses três componentes principais poderiam lançar ataques coordenados contra a Ucrânia. No final, as razões para o fracasso das reformas de Putin não importam. O que importa é que estamos vendo os resultados na Ucrânia. As forças russas continuam caindo nas zonas de morte da Ucrânia por falta de opção, em um ciclo vicioso. Putin depende da vantagem em mão de obra e equipamento da Rússia para obter ganhos na Ucrânia, pois suas reformas focaram demais nessas mesmas vantagens. Não é possível reformar mantendo o que já estava em vigor. Putin tentou fazer isso. E as ofensivas da Rússia se degeneraram nos assaltos de onda humana que vemos hoje. Consequentemente, os assaltos que a Ucrânia está esmagando facilmente durante a ofensiva de verão vacilante da Rússia. O incidente em Belgorod é apenas um reflexo do que ocorre em toda a linha de frente da guerra na Ucrânia. Putin só pode continuar com a mesma tática, pois ficou sem ideias. De acordo com o Kyiv Post, em 21 de maio, a Rússia está concentrando tropas perto de Kharkiv, o que provavelmente resultará em novos assaltos humanos durante o verão. Segundo o Royal United Services Institute, a Rússia também vem testando as defesas da Ucrânia em Sami e Zaporizhia nos últimos meses. Os ataques visam retirar as tropas ucranianas de Donetsk ou impedir a incursão de Belgorod na Ucrânia. A Rússia também está usando drones de fibra óptica nas linhas de frente. Esses drones, que podem voar de 9 a 29 quilômetros, são imunes a interferências. Apesar da Ucrânia afirmar que ainda pode contra-atacar, Putin está reunindo tropas para um novo ataque. O objetivo dele é tomar mais terras ucranianas para usar como alavanca em futuras negociações de paz. Porém, Putin logo perceberá que essa meta é inatingível, pois sua iminente ofensiva de verão está fadada ao fracasso. Isso é de acordo com Dmytro Zhmailo, que é o diretor executivo do Centro de Segurança e Cooperação ucraniano. Ao The Telegraph, ele afirma que, no momento, qualquer ofensiva russa na linha de frente é impossível. A Rússia, sem grandes vitórias militares na linha de frente, busca transmitir a impressão de avanços significativos e vantagens. É a isso que se resume a ofensiva de verão da Rússia. Putin tentará enganar o resto do mundo, movendo constantemente suas tropas enquanto lança ataques em massa contra a Ucrânia. Mas a realidade no campo é que milhares de soldados e centenas de equipamentos da Rússia cairão vítimas da zona de morte da Ucrânia. As zonas de morte frustraram a ofensiva de verão russa antes de seu início. Putin está apenas enviando seus soldados para o desastre. Mas o que você acha da estratégia da zona de morte da Ucrânia? É a chave para a defesa da Ucrânia de seu território mais vital? Você acha que Putin eventualmente encontrará uma maneira de se adaptar, caindo no mesmo truque? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre as táticas recentes da Ucrânia contra a Rússia.